Paz, povo de Deus, Deus te revair com mais um Vigilantes da Torre, seu canal 100% cristão. Dando continuidade à nossa série de temas polêmicos, vamos abordar hoje machismo, submissão e violência doméstica. Vamos que vamos, para nos embasarmos melhor na palavra de Deus, vamos fazer a leitura de 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo de número 32, que nos diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas de muitos, para que assim se possam salvar. Glória a Deus. O tema polêmico de hoje é um tema bastante delicado, porque ele é muito pouco abordado, né? E quando abordado, ele não é abordado à luz da palavra de Deus, mas à luz das duas correntes, do machismo e do feminismo, e cada qual querendo puxar para o seu lado. Então, é um tema bastante delicado, mas nós vamos falar dele mesmo assim, à luz da palavra de Deus. Nós temos sempre aquela noção, e principalmente as pessoas analisando de uma maneira fria, de que Deus é machista. E isso não é verdade. Deus criou o homem e criou a mulher para serem iguais, coadjuntores um do outro, coajudadores um do outro, para dentro desta aliança, né, viverem felizes. O livro de Gênesis, no capítulo 2, a palavra de Deus nos diz assim, a partir do versículo 18, 2:18 de Gênesis: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele, né? Olha o que Deus está dizendo, né? O projeto de Deus era colocar a mulher como ajudadora. Por isso, o osso tirado da costela, do lado. Esse era o objetivo de Deus. Mas o que ocorreu que mudou tudo? O que ocorreu? O pecado. Deus criou ambos para que vivessem cooperando com o outro, amando-se de maneira harmoniosamente e respondendo ambos unicamente a Deus. Mas quando Satanás oferta a mulher e diz para ela o seguinte, Deus sabe que se você comer do fruto, você vai ser que nem ele. Não se sabe o que brotou no coração dela naquele momento. Se quem sabe um desejo de ser igual a Deus, se quem sabe, né, que se querer se parecer com ele na sua sublimidade, não se sabe. A única coisa que se sabe é que ela tomou o fruto e comeu. Ela não sentiu diferença alguma, mas essa diferença aconteceu quando ela deu para o seu marido. E aí agora, o mesmo Deus que criou a mulher livre, né, que criou-a independente, porque agora ela não aceita ser subordinada a Deus, Deus então coloca esta autoridade, ou melhor, esta submissão ao marido. Olha o que Deus diz. Capítulo 3 de Gênesis, aqui no versículo 12, ou melhor, no versículo de número 13. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizestes isso? E ela disse, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente,
Porquanto fizestes isso, maldita serás mais que todas as feras, e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ou seja, não era projeto de Deus que a mulher estivesse debaixo da alçada ou da ordenança, das diretrizes do homem, mas sim debaixo da sua ordenança. A partir daí, o segmento patriarcal surgiu. E a mulher então fica numa posição de submissão, aonde ela vai ter que perguntar se pode fazer determinada coisa. Ela vai ter que perguntar, né, se ela pode tomar determinada atitude. Para nós que vivemos no século XXI, hoje a gente bota as mãos na cabeça e diz: mas que horror, onde é que já se viu um negócio desse? Né? As mulheres do nosso tempo hoje, por exemplo, querem quebrar com esse paradigma. Só que Deus, no versículo que lemos, ele deu um escape à mulher. Ou seja, pelo fato de que ela foi sincera, ela não mentiu como homem, ela não colocou desculpa como homem. O homem colocou a culpa em Deus e na esposa. Ele disse: a mulher que tu me deu do fruto e eu comi. Como quem diz nas entrelinhas: eu não pedi mulher para ti. Como quem diz nas entrelinhas, né? Se tu não tivesse me dado ela, estava tudo certo. Mas porque ela foi sincera, ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Deus deu um livramento. Disse: de ti vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. De ti vai nascer aquele que vai acabar com tudo. Com todo esse sofrimento, com tudo isso que vocês começaram a passar hoje. Né? E a promessa do nascimento de Cristo foi feita ali. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Então o objetivo de Deus foi sempre, no caso, estar junto da mulher. Usar a mulher da mesma maneira que usa o homem. Ah, mas e por que existe mais profetas homens do que mulheres? Aí foi uma questão de se colocar, uma questão de disposição. Algumas mulheres tiveram tais disposição, outras não. Mas a dispensação da graça nos prova que todas aquelas que se dispõem a ser usadas por Deus, Deus não tem acepção de usá-las. Ele as usa. E aí vem o segundo tópico do nosso vídeo, que é a submissão. Alguns homenzão, os macho alfa, pensam que submissão é ter a mulher como uma empregada, como a capacho. Chega em casa roncando grosso: já fez minha comida? Começa a comer, aproveita para dar uma xingada. Ah, isso aqui tá igual a comida insonsa da tua mãe, não sabe nem cozinhar, sua mãe não te ensinou. Porque ele pensa que isto é ser homem, que isto é ser o macho alfa, o cabeça da casa. Só que não é isso que Deus ensinou na sua palavra. E submissão para a mulher, principalmente no século XXI, à luz da Bíblia, não é ela ser uma escrava. Submissão é compartilhamento de autoridade. Nenhum mais e nenhum menos. Meus pais agiam assim.
Em que sentido? Pedir alguma coisa para a mãe. Mãe, posso? Primeira coisa que ela perguntava. Tu já perguntou para o teu pai? O que ele disse? Ah, não falei com ele ainda. Então vai lá falar com ele. O que ele disser, eu assino embaixo. Isto, no caso, é o compartilhamento de autoridade. Ah, um deixou e o outro não gostou. Morria ali. Um deixou, o outro não gostou, que foi? Não tinha bateção de boca na frente dos filhos. Não tinha apontação um para o outro. O que tinha era, no quarto, eles baixinho conversavam. Diziam, olha, fulana, não faz mais assim, porque no caso, né, eu não aprovo, né, não achei legal. Então ali, no diálogo, não na briga, nem na imposição, se acertavam. Então, não é mandar. Se você pensa que submissão da mulher é você dar ordem, você tem o direito e o dever de ficar sozinho a vida toda. Porque mulher não é para você dar ordens. O casamento não é para você dar ordens. É para você compactuar mutuamente na disposição e organização da casa, na criação dos filhos. Ah, ele foi lá e comprou um negócio e eu não gostei. Você não vai xingar ele como se ele fosse o teu filho. Você vai conversar e dizer, fulano, por que tu fez isso? A gente não confirmou que sempre quando fosse fazer uma compra desse valor, nesses itens assim, que a gente ia conversar para ver se dá, se não dá. Então, né, vamos ajeitar isso aqui. União. União gera autoridade múltipla compartilhada, demonstra-se submissão. O que acontece em muitos casais hoje? O marido acha que é o senhor absoluto da esposa. Trata-a como um capacho. A esposa, quando o marido erra, lhe trata como se fosse seu filho. Ou seja, papéis desordenados e fora do lugar. Muitas das vezes usam os filhos como arma de batalha. Pai, eu posso tal coisa? Não, não pode. Aí a mãe vai lá, pode sim, o meu garotinho vai. Ou seja, um desabona a autoridade do outro. Isso é delicado. Então, a submissão, ela é um compartilhamento de autoridade. Esse é o projeto principal de Deus para a vida do homem e da mulher. Casais estão naufragando nos dias de hoje. Primeiro porque o amor não era amor, era só paixão. Porque viu lá um corpo saradinho, uma beleza estética exterior, grelou um zoião desse tamanho, casou. O tempo começou a passar-se. As dificuldades, as incompatibilidades de gênero, de caráter, começaram a brotar. E sem saber como aparar essas arestas de maneira sutil, começa o choque de forças. E aí o amor, que não era amor, estava fantasiado de paixão, decai. Logo em seguida vem o quê? Os conflitos, as trocas de papéis e, em seguida, em sumas a isto, né, vem todo um desajuste.
E aí entra o próximo item, que é, infelizmente, a violência doméstica. É algo que, a meu ver, abominável. Abominável porque se, né, um homem, sendo bem mais forte, se torna violento com uma mulher, é sinal que tudo foi embora. O amor, o respeito, a amizade, o coleguismo, foi tudo embora. É algo de assustar nos dias de hoje. De acordo com a teóloga Valéria Vilhena, ela é teóloga e ela escreveu um livro chamado Uma Igreja Sem Voz. Nesse livro ela fez uma pesquisa sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil, né? Em 10 anos, formando um total de 42 milhões de brasileiros evangélicos. E dentro dessa pesquisa ela descobriu que 40%, um índice assustador, 40% das mulheres evangélicas sofrem agressão física ou verbal dos seus companheiros. É triste. E o que mais incentiva-se que estas agressões continuem? O que mais incentiva que essas agressões continuem é a interpretação equivocada da palavra de Deus. Pastores não sabem explicar para suas membros o que é submissão. E pelo fato de não saber explicar o que é submissão, colocam a submissão como escravidão, sujeição. E aí o que acontece? Ela vai lá e reclama: pastor, meu marido está me batendo, meu marido está... Aí ele diz assim: irmã, releva, Jesus vai dar vitória, não fale nada, não retruque, as coisas vão mudar. Só que com o tempo as coisas não mudam, elas pioram. E aí nós temos esse índice assustador de 40% de evangélicas, quer dizer, 40% que ela pesquisou. Se estender a pesquisa, acha mais. Então é assustador, queridos, é assustador. No passado, as pessoas viviam a palavra de Deus. Esse tipo de coisa você não via. Não é que não era divulgado, não é que a coisa acontecia no secreto, não era divulgado. Não ocorria. E se ocorresse um caso, o camarada era excluído da igreja na mesma hora. Inclusive pelo fato de não haver sanções penais na época contra a agressão feminina. Hoje há múltiplas sanções penais. E nós, como igreja, não podemos ficar calados. Pastor, se a tua membra chegou divulgando isso para você, essa barbaridade, diga para ela que quer conversar com o marido dela. E quando ele chegar, você já avise para ele que ele vai ser denunciado. E que se ele tornar nesse processo a encostar a mão nela, a coisa vai ficar pior ainda. Nós não podemos ser coniventes com esse tipo de coisa. Casamentos estão sendo formados
de maneira superficial, conforme os conceitos do mundo e não conforme os conceitos da palavra de Deus. Nós precisamos, queridos, mais do que nunca, voltarmos aos princípios bíblicos para não passarmos por coisas assim. Deixe teus comentários. Se nós tivermos neste vídeo, que ele está bastante longuinho, se tivermos neste vídeo mais de 20 visualizações e mais de 20 likes, eu faço a parte 2, só com o tema submissão e violência doméstica. E aí vamos entrar um pouco mais fundo no assunto. Que Deus nos dê graça, queridos, e que nos tornemos igreja de verdade. Graça e paz, Deus os abençoe e siga-nos, a participar conosco de mais 200 inscritos até o mês de julho. O canal está crescendo, graças a Deus. Gradativamente tem gente nova. O povo está chegando e eu agradeço a cada inscrito que está chegando. Vamos junto, rumo a mais de 200 inscritos até o mês de julho. Deus os abençoe. E me perdoe pelo vídeo ter ficado muito longo, mas afinal de contas são 3 assuntos e 3 assuntos bastante delicados. Graça e paz.